Professor Salim Tosta, e sejam muito bem-vindos ao programa Foco. O programa Foco de hoje vai estar recebendo uma visita espetacular. Nós vamos estar falando com a doutora e mediadora Ana Virgílio Silos. Ela que vai falar um pouquinho sobre o tema da nossa entrevista, que é a importância da mediação ao consumidor. Então eu quero pedir para você, antes de começar esse programa, que acompanha toda a programação do canal STTV, que acompanha o programa Foco semanalmente, mas ainda não é inscrito no canal, se inscreva, aperte o sininho das notificações, deixe lá embaixo os seus comentários, compartilha esse vídeo, porque é muito importante para o crescimento do canal, muito importante para a divulgação de todo o material que nós vamos começar a divulgar, que vai ser super interessante para você. Então, mais uma vez, eu sou o professor Salim Tosta e está no ar o programa Foco. Estamos de volta com o programa Foco. Hoje, como eu disse no começo do programa, o tema do nosso programa é a importância da mediação para o consumidor. E, lógico, estamos recebendo a visita maravilhosa da doutora, advogada e mediadora Ana Virgílio Silos. Ana, tudo bem? Tudo bom? Seja muito bem-vinda ao programa Foco. É uma satisfação enorme estar te recebendo aqui. Obrigada, muito obrigada pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui no canal, falando da minha paixão, que é a mediação. Que show! Olha só que gostoso, pessoal. Minha paixão. Quando a gente fala com paixão, realmente o negócio é muito legal. Ana, para a gente começar o nosso programa, eu sempre costumo falar que, às vezes, os nossos convidados estão vindo para o programa e quem está nos assistindo, às vezes, não conhece um pouquinho do nosso convidado. Fala um pouquinho para a gente, quem que é a Ana? Bom, para quem não me conhece, eu sou Ana Virgínia Silos, sou titular do Instituto de Mediação e Mediate, uma câmara privada credenciada no Tribunal de Justiça de São Paulo, e fui convidada para ser coordenadora no âmbito do direito do consumidor em mediação na FADESP, na Federação dos Advogados Bacharéis e Estagiários em Direito a nível Brasil. Então é um prazer e uma honra fazer parte sempre desse mundo mediação. E foi dessa forma que a gente se conheceu, né, Salim? Sim, com certeza, verdade. Foi pela FADESP. Foi pela FADESP, inclusive no dia da sua nomeação. Exatamente. Nós tivemos um evento aqui na FADESP Brasil e ela assumiu esse cargo e a gente acabou batendo um papo e o conhecimento dela é muito pertinente para os nossos dias de hoje e eu convidei ela para a gente vir conversar. E assim, você fez direito. Direito, lógico, tem uma ampla, um mar assim de possibilidades e conhecimento. A mediação, ela está sendo um assunto novo aqui no nosso país, né? Nem todo mundo conhece a respeito da mediação. O que te levou você a ficar mais ligado à mediação? Então, Salim, a minha formação acadêmica é em Direito, eu me formei lá atrás em 97, porém, eu já senti uma dificuldade de advogar, porque não faz parte da minha essência, o adversarial. Então, eu advoguei por alguns anos e senti que aquilo não era a minha praia mesmo. Eu falei assim, nossa, eu não vou conseguir advogar. E achei, naquela época, que aquilo não fazia parte de mim e que eu tinha escolhido a faculdade errada. E fui fazer outras coisas, nada a ver com o mundo do direito, e segui minha vida. Só que essa questão da justiça, essa questão do direito também, porque eu amei fazer a faculdade, ter esse contato com as leis e tudo mais, eu gostei demais e senti a necessidade de voltar a estudar. E foi então que uma amiga minha falou assim, Ana, eu conheço o teu perfil e tal, por que você não vai fazer mediação? Aí eu falei, nossa, mas mediação, né? Tem a ver com a sua área e tal. Eu falei assim, é mesmo? Olha que coisa, né, Salim? Na minha época,
né? Eu nunca tinha ouvido falar em mediação, né? Existia a conciliação e existia a arbitragem, mas a mediação em si não. É. Então eu falei, puxa, mediação, nossa, eu vou sim, vou fazer um curso e vamos ver o que vai dar. E eu me apaixonei. Me apaixonei pela mediação, mergulhei de cabeça, senti a necessidade de ter um local específico para atender as pessoas, né, com a mesa redonda, de não ter lados, de ouvir os pontos de vista. Todo mundo igual naquele mesmo momento. Todo mundo igual ali para, né, o convite ao diálogo, né, as pessoas assumindo a responsabilidade de resolver as suas questões. Eu achei aquilo maravilhoso e falei, é isso que eu quero fazer da minha vida. E aí eu falei, puxa, eu vou alugar um lugar, um espaço, né, que foi a Imediate, e aí as coisas vão acontecendo, né? Ana, por que você não se credencia no tribunal para você conseguir homologar os acordos? Eu falei, é mesmo, mas como funciona? E a gente vai seguindo, né? Quando a gente tem essa aptidão, gosta do que faz, tem essa paixão, acredita, né? Hashtag eu acredito na mediação. As coisas fluem, as coisas acontecem. Né? E hoje a gente está aí com o 2º credenciamento no tribunal, né? Com parcerias maravilhosas com a FADESP, com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo. Nós atendemos os processos vindos da Defensoria, que assim, eu amo também realizar essas mediações, né? Em divórcio, em relações familiares. E é isso, questões condominiais que a gente estava falando, sim, né, Salim? Com certeza. Questões condominiais também. E assim, já que a doutora ou Ana? Ana. Deixa a doutora falar. A gente aqui tem o costume de chamar todo mundo de doutor na área do direito, e tem muitos que não gostam, que nem a Ana, porque um dia desse, inclusive acho que foi no dia da reunião, eu estava conversando com outros doutores e eu escutei ela falando com uma outra pessoa, e acho que ela chamou você de doutora, você falou, não, doutora não, Ana, não sei o quê, doutora deixa para depois, não sei. Aí agora eu lembrei, né, aí eu falei, poxa, acho que é educado a gente perguntar, porque a gente nunca sabe. Vamos lá. Ana, assim, na questão da mediação, o que a mediação ela pode trazer para as pessoas? O que isso traz de benefício para as pessoas? E antes de você falar, ela estava falando antes de eu interromper ela a respeito do condomínio. Lembrando que a gente estamos combinando, eu e a Ana e mais os departamentos dela, para a gente reativar de novo o programa Condomínio Legal. Então, pessoal, fiquem de olho, aguardem, o programa Condomínio Legal vai voltar e vai ter a Ana explicando muita coisa a respeito de condomínios. Eu acho que vai ser muito legal. E, inclusive, ela estava me contando agora que a mediação está entrando muito bem no mundo do condomínio. Então, vou deixar para vocês aí essa dica, esse gostinho aí, que a gente vai voltar de novo com o programa Condomínio Legal e vai ser bem legal, tá bom? E aí, Ana, o que a mediação pode estar trazendo para as pessoas? Bom, falando um pouquinho a respeito da mediação, Salim, é assim, ela é um procedimento regulamentado por lei, né? Então existe uma legislação específica que regulamenta o procedimento em si, né? E que existe a figura de um profissional extremamente capacitado, que é o mediador, que vai facilitar o diálogo entre aquelas pessoas que a gente chama de interessados, né, para resolver, para decidir. Então, os interessados é que decidem a respeito das questões trazidas por eles. Né? Então, eles não conseguem resolver, contratam, então, né, o procedimento de mediação, né, e o profissional capacitado para ajudar e facilitar esse diálogo. Só que a cereja do bolo é que tudo isso tem um efeito jurídico. Né? Então, veja só, Salim, a gente está falando de substituição de um processo judicial por um procedimento de mediação. Então, olha, o desgaste emocional é muito menor participar de um procedimento de mediação do que um processo judicial, né? O custo, né? O valor econômico, né? Sai muito mais barato participar de um procedimento de mediação do que um processo judicial. Né? Então, nós estamos falando de tempo, de desgaste, né? Então, assim, nós temos índices altíssimos de cumprimento de acordo, porque a mediação, ela é um procedimento voluntário. As pessoas não são intimadas a comparecer. O que a gente faz é uma carta convite. Nós fazemos um convite à pessoa para que ela seja ouvida no seu ponto de vista,
Poxa, que legal. Para que ela seja ouvida pela outra pessoa e que eles cheguem a um consenso. E isso é possível, né? Então, assim, se a pessoa participa voluntariamente e a pessoa não é obrigada a realizar o acordo, mas se ela vê naquele momento que, olha, não, vamos realmente formalizar essa questão com esse acordo, é porque ela tem condição de cumprir. Né? E acho que fica até mais fácil de entrar num acordo, né? Sim. Porque tudo aquilo que é imposto, a pessoa já vai com pensamento negativo, ela já vai lá com a intenção de dificultar tudo. Quando ela recebeu o convite e ela está indo por livre e espontânea vontade, ela está indo aberta, já está indo com o pensamento aberto, já está indo com o espírito aberto, de estar concordando do que vai acontecer naquele momento, né? Então acho que isso já é um primeiro ponto para que as coisas dê certo, né? Sim. Exatamente. Sem eles perceberem, eles já estão concordando com algo. A neurolinguística. Então, é muito legal, né? A gente vai percebendo, né, nas atitudes, né, que mesmo com os pontos de vista tão divergentes, né, só de aceitar participar da mediação, já existe aí um interesse em comum. Legal. E a gente falou agora os benefícios da mediação para as pessoas. E para a comunidade? Quais os benefícios que a mediação traz para a comunidade? Eu enxergo, assim, para a comunidade, por exemplo, a gente está falando de condomínio, né? Isso. Muito a questão do preventivo, né? Quando a gente fala em comunidade, né, a comunidade é o viver em coletividade, né? Então, é o respeitar também o espaço que não é só de uma pessoa, mas é do outro também. Né? E isso exige um pouco de consciência, né, que muitas pessoas não têm e que a gente vê, né, zilhões de problemas nos condomínios, a gente vê isso diariamente, quase que diariamente, né, os problemas, e os síndicos também, né, que Sim. ficam ali de cabelo em pé. Constantemente, né? De cabelo em pé, com tanta reclamação, e eles não sabem o que fazer. Então, a gente aposta muito no preventivo. Né, nessa conscientização do que é você viver nessa coletividade, que apesar daquele quadrado ser uma propriedade sua, né, você não vive sozinha, né, sozinho. Né, o teu espaço é dividido por uma parede, né, com outra pessoa, com outra família, com outro lar. É muito difícil se conviver em harmonia, em condomínio e com outras pessoas, porque são muitas pessoas dentro daqueles metros quadrados e cada um com um pensamento, cada um com um jeito de pensar, cada um com um modo de vida. Às vezes tem aquele que ele nasceu e cresceu dentro de um apartamento, ele tem já as regras dentro dele, tem aquele que passou a vida inteira morando em casa, tem todo aquele conceito de fazer churrasco no final de semana, colocar um som mais alto. Aí, ele, por um motivo, ele vai para o condomínio, ele acha que ele também tem que fazer as mesmas coisas dentro daquele ambiente e acaba atrapalhando o vizinho de cima, o de baixo, do lado. E aí é onde começa a vir essas divergências. E acho que a mediação é muito importante nesse momento, porque as pessoas, elas, com o passar do tempo, ela morando ali naquele ambiente, assim, é o que no meu pensamento e que eu costumo ver, a pessoa ela pega um vínculo de amizade com o síndico e ela não enxerga aquela pessoa, o síndico, como uma pessoa que está ali para cuidar daquele ambiente, que está ali para resolver os problemas, mas como um amigo, por exemplo. E aí ele acaba não escutando mais o que o síndico fala, às vezes o síndico conversa com ele e ele acha que o cara está falando besteira. Não sei se você acompanhou um dia desse aí, a gente estava vendo uma matéria. O rapaz foi treinar na academia, o síndico foi lá reclamar porque ele estava treinando fora do horário, o cara deu um soco na cara do síndico. Então você vê o absurdo que chegou. E acho que tem que ter uma conscientização e logicamente que nesse momento o cara que faz um negócio desse, ele não vai querer de livre e espontânea vontade chegar lá e se explicar. Agora, se ele é convidado para sentar em uma mesa, ter uma mediação, bater um papo, é uma coisa ali fora jurídico, acho que fica muito mais fácil, né? A ideia é acolher. A ideia é acolher o ponto de vista, né? A gente não cabe a nós, né, como mediadores, julgar absolutamente nada, né? O nosso papel ali é de imparcialidade total,
né? Então, assim, o que a gente faz ali, né? A gente utiliza as técnicas e ferramentas da própria mediação para que as próprias pessoas cheguem num consenso, né? Mas é claro que isso vai depender muito mais delas do que nós, Sim. Né? De nós. Então, assim, por isso que a gente aposta muito quando a gente fala em coletividade, até em escola também, né? Tem mediação escolar, tem mediação empresarial, você imagina. Salim, dentro de uma empresa, foi feita uma pesquisa que a empresa pode deixar de ter lucro em até 40% por causa de uma divergência entre departamentos, por exemplo, né? Então, assim, a empresa deixa de lucrar, né? Porque, às vezes, uma pessoa não se dá bem com a outra de outro departamento. Entendi. Então, a gente está falando de comunicação, a gente está falando de sentimento, de pensamento, de pontos de vista diferentes. O que fazer com tudo isso quando as pessoas... quando existe a divergência de opinião e de sentimento, o que fazer? E é isso que a gente fala, né? Que a mediação ela vem como uma forma de mudança cultural e de pacificação social nesse sentido, porque a gente não está acostumado com isso, né? É verdade, é verdade. É possível ter divergência de opinião e de sentimento e não brigar? É. Sentar na mesa e conversar? É. Faz parte, né? Faz parte. É verdade. No começo do mês, você assumiu aqui na FADESP Brasil o comando da coordenação da mediação consumidor. Isso. E qual que é a importância da mediação no âmbito do consumidor? Bom, o direito do consumidor, ele veio muito forte, né, com o Código, né, em 1990, até porque isso, né, todos os problemas advindos, né, das relações de consumo já não eram supridas, né, pelas nossas normativas, né, Código Civil, enfim. Então, existiu a necessidade de um novo tipo de legislação mesmo, específica, né, para as relações de consumo, para esse novo tipo de público, né, esse novo tipo de pessoa, que é o consumidor. Né? A gente compra e vende constantemente, a toda hora. Né? Então, os problemas são inúmeros. Inúmeros e constantes, né? São constantes, né? A toda hora, a todo momento. Então, eu acredito que a mediação, até como forma de facilitar também a resolução, o que fazer quando você não consegue resolver uma coisa, né? Uma questão de compra de uma mercadoria que não chegou, de um defeito de algo que você comprou, do que quer que seja em relação a consumo, a mediação cai como uma luva. E o próprio sistema de mediação online da FADESP é muito simples. Você entra lá no enviar o caso, cadastra e envia o caso. É muito simples. Rapidamente então, tem um retorno. Não precisa sofrer mais. É verdade. E é barato, gente. Isso é verdade. É uma coisa assim super barata e muito rápida, com ótimos profissionais. A gente tem aqui a Ana, que é a coordenadora. E o trabalho é muito bom, é excelente. Agora, fala pra gente, Ana, como que as pessoas podem estar se utilizando da mediação? As pessoas, que nem a gente acabou de falar agora, entrar na FADESP, mas tem outros meios, assim, a pessoa pode simplesmente chegar em algum local e falar, ó, eu vou mediar uma situação, ela tem esse parâmetro, ou existe cursos para isso, a pessoa tem que ser formada em direito para ser um mediador. Como é que funciona? Explica pra gente a cinemática do mediador. O mediador, para ele exercer essa função, né, ele precisa estar capacitado. Tá? Então, existem escolas, né, inclusive credenciadas no próprio tribunal, né, que capacitam, então, as pessoas, né, como no caso eu. O que acontece? O mediador, necessariamente, ele precisa ter uma formação acadêmica, ele precisa ter 2 anos de formação acadêmica, não importa a formação acadêmica. É isso que eu ia te perguntar agora, se tem uma formação específica. Não, então tem mediadores engenheiros, tem mediadores economistas, tem mediadores... que o mais comum é advogado. Né? Mas psicólogos... Nossa, mediador psicólogo é sensacional. Médico. Né? Professor,
né? Então, assim, é amplo, né? A mediação, ela pode ser utilizada de uma forma ampla, né? Em vários segmentos, mas precisa de uma capacitação específica, né? Então, tem um número de horas dessa parte toda teórica, de aulas mesmo, né? Que eu amei, né? E depois tem o estágio, são 60 horas de estágio, né, com relatórios. Na escola que eu fiz tinha relatório para fazer. Cada mediação que eu assistia lá no Sejusc, eu tinha que fazer um relatório. Então, a gente aprende muito também nesses estágios, né? Me dediquei a isso, mas eu levei um ano para concluir a minha problemas diários. Então, a mediação ela tem toda essa flexibilidade, ela pode ser usada em todo tipo de ambiente, todo tipo de situação, inclusive, por exemplo, uma coisa, divórcio, marido e mulher querendo se separar, só que um está irredutível. A mediação, ela também funciona nesse sentido? Funciona, sem sombra de dúvida. No âmbito familiar é espetacular. Né? Então, o divórcio consensual, eu faço muito divórcio consensual, porque as pessoas, elas resolvem separar. Então, elas já estão separadas, faz um ano e meio. Então, a criança já tá com a mãe, né? Então, o pai já está pagando a pensão. Né? Então, eles querem formalizar essa situação, né? Que já acontece. Então, é uma excelente oportunidade para resolver tudo isso de uma forma simples e barata, né? E rápida. Porque uma situação dessa, em 2 horas resolve, 3 horas resolve. Se não tem discussão, né, se não tem divergência entre eles, se isso já está acontecendo, maravilha. Agora, se eles não se comunicam, porque a grande questão, Salim, em qualquer área, tá, é a comunicação. Você falou do pet shop, sabe o que veio à minha mente? É assim, as técnicas da mediação, elas podem ser utilizadas em muitos lugares. Por exemplo, o síndico, tem muito síndico que faz curso de mediação para utilizar as técnicas da mediação dentro do condomínio. Por quê? Porque uma delas é a forma de como você conduzir uma situação conflituosa, como você estar, né, de alguma forma imparcial. O síndico, a gente sabe que não é imparcial, mas pelo menos numa determinada situação estar imparcial, né? Para não ficar, né, de um lado nem de outro e a pessoa sentir, o outro também. E isso serve para tudo. Não necessariamente o médico veterinário pode ser, seja um mediador em si, mas ele pode utilizar tudo que a mediação em si oferece em benefício da área dele e do dia a dia dele. Né? Então, comunicação não violenta, escuta ativa. Para você imaginar, eu tenho algumas técnicas até da neurociência que eu utilizo. Pensamento, sentimento, como funciona um pouco o cérebro. Porque dependendo de como está o grau do conflito, a gente vai tirando as ferramentas, né? Entendi. Porque na hora ali, inclusive você até falou a respeito da parte da neurolinguística, da parte da neurociência, é muito importante até mesmo para o mediador ele ter esse conhecimento, porque naquele momento que ele está ali escutando a conversa, a pessoa pode dar um indicativo para ele aonde que ele pode atuar na próxima pergunta, né? Aonde que ele pode contornar aquela situação pelo que o cara está falando, pelo que a pessoa está falando, né? Às vezes ela está irredutível em um assunto, mas do nada ela dá uma indicativo que ela poderia estar usando. Se você tem esse feedback de você captar essa mensagem, você vai usar isso a seu favor. Então, acho que é muito importante esse conhecimento também. É muito importante que o mediador ele não fique só se profissionalizando dentro da mediação, mas que ele procure uma outra área na questão humana para que ele possa entender aquela pessoa que ele está atendendo naquele momento, né? Sim. Que acho que isso é muito importante, que aí seria o profissional completo, né? Então seria aquele profissional completo. A gente vai se desenvolvendo, né? Pelas dificuldades que a gente enfrenta, né, nas mediações. E aí a gente vai correndo atrás. E na área do consumidor, tem muito problema? Tem muitas mediações? Tem muito problema.
a área do consumidor, ela assim, a gente enfrenta um pouco mais de dificuldade. Por quê? Porque as grandes empresas ainda, né, os departamentos das grandes empresas não se comunicam, né? Então, o departamento jurídico é um, o atendimento é outro, né? Então, você tem um problema com alguma questão, né? Então, você vai fazer uma reclamação, você cai no atendimento. Só que o atendimento, ele não conversa com, por exemplo, com o jurídico. Então, assim, é muito difícil, sabe, depois eles passam para a empresa de cobrança. Depois a empresa de cobrança é que vai para o jurídico. Então, assim, eu sinto, infelizmente, uma dificuldade tremenda nessa área do consumidor, tá? Particularmente, eu sou apaixonada pela área do consumidor. Apaixonada, eu acho o Código de Defesa do Consumidor, assim, um marco. Ele é maravilhoso, é defesa do consumidor mesmo. E assim, eu preciso até me policiar, porque aonde eu vou parece que o olho é clínico, sabe? Olha, isso daqui tá errado, isso daqui tá errado, isso aqui, meu Deus do céu. Principalmente quando você anda em shopping, por exemplo. Ai, né? meu Deus, é onde a gente que tem um pouco de conhecimento, a gente fica olhando as vitrines e fala, meu Deus do céu. Deus, eu fico nervosa, eu fico revoltada e ninguém tá nem aí pra nada. Eu falo, meu Deus, eu vou lá e eu notifico, né? E em shopping é bom, porque é o seguinte, o shopping tem estrutura, né? Então não tem como reclamar, né? Você pode, enviar, olha, essa loja aconteceu isso, e eles te dão 24 horas, você responde. Né? Então a gente usa os mecanismos que a gente tem, porque realmente... mas o consumidor, ele é muito frágil, né? Ele é frágil. Então, é complicado. É né? complicado. Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da FADESP Brasil, falasse um pouco mais a respeito da sua coordenação aqui na FADESP e passar para o pessoal que está com algum problema na área do consumidor e não sabe aonde recorrer, que agora tem a FADESP Brasil, como que ela pode estar vindo, aonde que ela pode estar fazendo contato para estar tendo o seu problema resolvido e começar uma mediação. Então, a FADESP é a Federação Nacional, né, dos Advogados, Bacharéis e Estagiários em Direito, né? Então, ela é a nível nacional, ela é uma federação, né, grande. Eu fiquei muito honrada, né, em ser convidada, né, de fazer parte dessa coordenação. E a área do consumidor em si, é isso que eu falei, é uma área muito frágil, né? Então, mais um motivo para a gente se engajar nessa causa, né? E como eu falei, é muito simples enviar o seu caso, né? Então, se você está tendo um problema de comprar alguma coisa, enfim, né? Em relação a consumo, você entra no site da FADESP, fadespbrasil.com.br, e tem um link ali, envia o seu caso, né? E é tudo online. Sim. Então, você vai colocar lá o teu nome, tem os seus dados, o nome da empresa, os dados, vai relatar o ocorrido, envia o seu caso, já vai direto para a empresa. Né? Tem um linkzinho que tem um chat aberto, vocês vão se comunicar pela própria empresa, capaz de resolver ali já. Então, assim, pode ser que seja muito simples, né? Mas tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. Tem que dar o primeiro passo. E é isso que a gente fala, é o nosso trabalho de formiguinha. Né? Hoje, gente, não precisa mais ajuizar, resolver uma ação por meio do judiciário. Não precisa mais. Hoje está simples e barato. E tem o mesmo peso, né? Sim. Tem o mesmo peso, isso que é o mais importante, né? Exatamente. E você acaba economizando em tempo, dinheiro, evita filas, evita de você estar indo até o local com um monte de gente tentando resolver problemas parecidos e você acaba perdendo a cabeça, ficando estressado e às vezes até desistindo. E agora não, agora é muito fácil, online, você no conforto da sua casa, você vai lá, você entra no nosso site da FADESP, você entra lá na parte de mediação,
preenche todos os dados, que nem a doutora Ana acabou de falar, rapidinho já vai ser encaminhado, já vai ter uma resposta também, né? Através dos nossos links lá você vai ter a resposta e conhecer um pouco mais dessa grande estrutura e ver que tem pessoas aqui que elas são comprometidas com todo esse trabalho, gosta, ama, né? E vai amar o seu trabalho também, vai amar o seu problema, que vai transformar ele numa solução, não é verdade, Ana? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Hoje é possível, gente, acredita em mim. Resolver, você não precisa mais dormir, colocar a cabeça no travesseiro. Olha só. Meu Deus, não resolvi ainda, não resolvi ainda. É possível, gente, mediação. Muito legal. Ana, tá legal pra caramba o nosso bate-papo. Fazer mais uma pergunta para a gente finalizar, porque senão a gente vai ficar o dia inteiro aqui e a gente vai ter outras oportunidades para a Ana estar voltando aqui no programa Foco, batendo um papo, também vai estar indo várias vezes no programa Condomínio Legal e vai estar respondendo esse monte de perguntas legais. Quero aproveitar para você e pedir para você que está assistindo o programa, se você tem perguntas, se você tem dúvida, coloca lá embaixo nos comentários, no rodapé, que a Ana vai estar te respondendo, ela vai acompanhar o chat lá, vai responder e essas perguntas, elas podem estar sendo feitas no programa Condomínio Legal, tá bom? Se você tem dúvida, coloca lá nos comentários que, com certeza, ela vai estar sendo respondida nos próximos programas do Condomínio Legal. Ana, você tem o seu escritório de mediação. Fala um pouquinho pra gente desse sonho, como que se concretizou, aonde que como é que funciona. Fala tudo pra gente. Uhum. Sim, eu tenho a minha câmara, né? É o Instituto de Mediação e Mediate, que fica na Zona Sul, fica ali no Brooklyn, na Avenida Morumbi 8289. Bem pertinho. Conjunto 2. E ali nós temos 3 salas, né? Tem a sala lilás, a sala rosa, que é a sala do divórcio. Tinha que ser rosa. E a sala verde. A sala verde, o que é? É a sala menorzinha, assim, ali eu faço meus atendimentos, né? As cores, tem alguma ligação na questão da linguística, na questão de todo o ambiente? Explica pra gente. Foi muito sensorial. Eu queria fazer um ambiente acolhedor que não lembrasse escritório de advocacia e que não lembrasse consultório de psicologia. Porque quando eu fui, as demandas começaram a surgir, quando eu terminei o meu curso, e eu fui procurar um espaço. Eu falei, eu vou procurar um coworking, né? E aí eu era escritório de advocacia ou consultório de psicologia. Eu falei, não, mas não é isso que eu quero a mesa redonda, eu quero... É que na realidade era o nicho do momento, né? O nicho que estava acontecendo, como sempre foi, né? Exatamente. Tudo muito certinho, tudo muito no lugar, tudo muito direcionado, né? Direcionado. E eu falei, não, eu quero algo diferente, né? Então ali a gente entra na Imediate, é um outro mundo, né? Que legal. Então, e eu fiz a sala lilás também, né? Ela é toda... como é que fala, programada e estruturada de acordo com o sistêmico, com o direito sistêmico. Então, honrando a natureza, que gostoso, honrando o meu destino, honrando a minha ancestralidade, a minha família, né? E honrando a minha espiritualidade. Então, o convite está feito para você conhecer a Sala Lilás, né? E a Imediate. Que bom. Mas é uma delícia, é muito gostoso. Todo mundo que entra lá se sente acolhido. E eu acho que esse é o propósito. Né? Eu acho que o ambiente ele é muito importante para que as coisas fluam, né? A energia é muito importante, né? Às vezes a pessoa chega ali toda nervosa, estressada, e quando vê todo aquele ambiente ali, toda aquela energia de paz, de tranquilidade, às vezes um cheirinho diferente, já começa a ficar mais tranquilo e fica mais fácil, né, para se conversar, né? Sem então dúvida. Acho que é bem legal. E todas as salas têm a mesa redonda? Todas as salas têm a mesa redonda. Que legal. Foi ideia sua de fazer a mesa redonda ou isso já é um critério do curso? Não, já é próprio, né, da mediação a mesa redonda, justamente porque não tem lados e as pessoas também não têm um lugar fixo. Então, a gente fala, seja bem-vindo, e a pessoa escolhe o lugar que ela quer sentar, inclusive o mediador também. Sim. Né? Então, a gente deixa a pessoa muito à vontade.
aonde ela quer sentar. Entendi. E nesse ambiente, se fala sobre outras temáticas naquele momento ou só direcionada para aquele problema daquela pessoa? Por exemplo, você observou que ela está um pouco irredutível, você tem uma técnica de você estar entrando em um outro assunto próximo daquilo que está acontecendo ali para tirar a atenção dela e depois voltar ela para a atenção daquele assunto da mediação? Ou é simplesmente só focado naquele objetivo? Como a gente faz, como acontece, por exemplo, numa sala de um advogado, por exemplo, que chega lá, o doutor está lá com paletó e gravata, com aquela cara de pitbull, e você desse lado aqui, morrendo de medo do advogado, não vê na hora de ele falar, acabou, para você sair correndo. Como é que funciona? O ambiente é um pouco mais acolhedor, né? Na realidade, assim, às vezes a gente muda, até por estratégia, assim, muda um pouco o assunto, né? Mas o interessante é o seguinte, é que às vezes as questões apresentadas, né, pela pessoa que nos procura, né, que a gente chama de requerente, né, o solicitante, a gente chama de agenda, né? Então ele traz algumas questões, porém o convidado também tem algumas questões para resolver com com o requerente. Então a gente também abre espaço para o convidado ser ouvido. Que legal. Então, e eles conseguem desenvolver isso? Consegue desenvolver. Ou fica ali meio que parado? No começo é um pouco... Né, eles ficam assim mais fechados, constrangidos, né? Sempre um senta de um lado, o outro do outro, né? Mas depois a gente às vezes faz se demora um pouco mais de 1 hora, a gente levanta, toma uma água, né? Leva um cafezinho, né? Dá uma descontraída um pouquinho. Sair um pouco do foco, né? Sai um pouco do foco. Né? Ou faz um intervalo, às vezes, também. E demora muito as mediações? Demora, não é uma coisa... As presenciais, assim, umas 3 horas. Nossa. Pelo menos, porque aí tem que redigir o termo, todo mundo assina. E me fala uma coisa... As online são um pouco mais rápidas. São mais rápidas, né? São. Pelo fato de a pessoa estar ali na sua frente, um mediador, e não estar na frente de um juiz, por exemplo, ou de uma autoridade maior no assunto, ela cumpre o que é falado lá, o que é escrito, o que é assinado? Ela cumpre a regra ou ela fala aquilo na hora que as pessoas querem ouvir e vai embora e não cumpre? Como é que funciona isso? E existe uma penalidade se não for cumprido aquilo que está no contrato? Então, olha, os índices de cumprimento de acordo numa mediação são altíssimos. Por quê? Porque o procedimento, ele é voluntário, né? Então a pessoa ela está ali porque ela sentiu vontade por algum motivo de comparecer e estar ali, né? Então a gente trabalha as opções, né, com as questões que eles trazem para nós, né? Então aquilo é discutido, aquilo é conversado, aquilo é dialogado. Então eles vão decidir a respeito daquilo. Então a partir do momento que é decidido e que eles mesmos decidem, a gente parte do pressuposto de que eles têm condição de cumprir, né? Entendi. E que a gente, em hipótese alguma, a gente vai forçar, né, a pessoa a fechar um acordo. De jeito Até nenhum. mesmo pelo que eu entendi você falando agora, eles já trazem a solução praticamente, né? Eles já sabem, você vai ficar com isso, eu vou ficar com aquilo, a gente só precisa Às vezes sim, às vezes eles estão tão concentrados no problema que eles não enxergam a solução. Sério? Acontece muito isso? Acontece. Então, quando também eu vou fazer a apresentação, eu falo para eles, olha, hoje aqui, 90%, o foco mental é na solução e 10% no problema. Porque senão a gente não vai sair do lugar. Entendi. Né? Então, o foco é na solução. Então, vamos criar aqui opção, pode ser assim, pode ser assado, e desse jeito, não, esse jeito não dá, isso aqui fica ruim para mim, vamos dividir e não dá. Enfim, então tudo é conversado. Então, a partir do momento em que o acordo ele é realizado, ele é cumprido. Eu tive, em 4 anos, um acordo que não foi cumprido. Eu ia te perguntar isso, qual era o índice, porque às vezes a gente falando assim, soa tão fácil, né? Soa tão bonito, né? Parece até que a gente está assim no País das Maravilhas, porque é tão bonito de se ouvir, né? É difícil, Fabinho. E eu sei que é difícil, mas eu ia te perguntar esse índice, porque
Até mesmo porque, mesmo que a pessoa ela vá lá, ela já está indo de livre e espontânea vontade, ela já está mais ou menos formada na cabeça dela o que ela quer, sempre vai ter uma pequena divergência. Sim. E aí, eu ia te fazer a pergunta, e aí, como é que resolve? Ó, vamos terminar, vocês vão para casa, pensa, a gente resolve na semana que vem, ou vocês acertam, só que ninguém sai daqui. Você entendeu? Então, o índice, pelo que você falou, o índice então é bom, porque em 4 anos só teve um problema. No presencial, eu acho que eles vão mais preparados para isso. Estou sendo muito sincera, né? No online, eu sinto uma resistência um pouco maior. E a gente redesigna mesmo, sabe? Mas será que é porque eles não estão nos seus ambientes? E aí ele cria aquele poderio de eu tô aqui e posso falar o que eu quiser e falar, porque eu não vou correr nenhum perigo. E quando você está no presencial, ele já fica naquela ali, ó, tô aqui, de repente eu posso exagerar e dar alguma besteira. Sempre tem isso, a gente sabe que tem. Quando você está dentro do seu ambiente, você acha que você é um super-homem ali, né? Quando você está fora do seu ambiente, você já fica mais... Por isso que eu te perguntei na questão da métrica, por quê? Porque acontece muito disso, né? Sim, sim. Então, é assim, no online, né, toda mediação, por isso que eu falei que o procedimento ele é todo estruturado. Então, eu faço uma apresentação e tem regras. Né? Uma coisa, assim, que em hipótese alguma eu permito, são ofensas verbais, por exemplo. Né? É claro que... às vezes, em determinados momentos, existe a alteração da pessoa, né? E aí eu falo, olha, por gentileza, né? Quer dar um tempinho, vamos fazer um intervalo de 10 minutos, quer se acalmar, toma uma água, né? Ou vamos parar por aqui, porque às vezes a pessoa realmente está tão nervosa que não tem mais condição. O que eu não permito, em hipótese alguma, é a ofensa, são os adjetivos. Sai dos limites, né? Os adjetivos são inadmissíveis, né? A ponto de você precisar cortar o microfone, eu corto, entendeu? Tá então, certo. assim, isso eu sou muito rígida nesse sentido, tá? Então, mas o que acontece? No online, às vezes, empaca. Né? Eu sinto, às vezes, isso. Porque no presencial, a pessoa já está preparada, olha, eu vou sair daqui, ou não vai ter acordo, ou vai ter acordo. Sim. Né? E o online, ele permite que é possível. Então, olha, gente, e cansa também, sabe? 1h, 1h30 de mediação online é cansativo, desgastante mesmo. Por exemplo, eu fiz uma mediação com 3 horas. Nós tivemos 2 intervalos. Ô, louco. 2 intervalos. Tem que fazer intervalo, ninguém aguenta. Né? Porque é pesado, inclusive energeticamente falando. Né? Advogado não aguenta. A pessoa... Né, também fica alterada, né? O ambiente digital, ele é mais pesado, né? O ambiente digital, ele... O ambiente digital, ele não contribui, né? A gente sente essa né? energia também. Então, verdade. Assim, a gente vai administrando tudo isso, né? E respeitando também, porque sabemos que todos são seres humanos. Então, olha, vamos parar por aqui hoje? Vocês topam? Retomar esse assunto, vamos digerir tudo que foi dito, tudo que foi falado, vamos acalmar e semana que vem a gente volta a conversar? Maravilha. Os assuntos, as questões que já foram resolvidas, Salim, está resolvido. Não tem como voltar atrás. Né? O que ficou a ser resolvido é o que vai ser conversado novamente. Entendi. Numa outra Até mesmo para não ficar desgastante e maçante, né? Porque você começa a voltar de novo naquele assunto. Não pode. E você acaba pegando de novo naquele ponto que da última vez não deu certo. Isso acho que não é legal. Então acho que por isso que é legal você começar de um ponto diferente e seguir em frente, né? Deixar aquilo que passou até mesmo para que seja resolvido, né? E sempre, Salim, assim, a gente começa das questões mais tranquilas para as mais complexas. Entendi. Aí vai escalando. Porque senão... Que nem fase de videogame. Já começa na fase mais difícil matando o mestre e aí acabou o jogo. Exatamente. É bem por aí. Pessoal, tá super divertido esse nosso bate-papo, tá bem legal. Quero convidar você para voltar outra vez aqui no nosso programa, para a gente conversar mais um pouco a respeito da mediação ao consumidor. A gente está aprendendo um pouco mais a respeito disso. Tá bem legal, mas infelizmente a gente está com um tempinho curto e vamos deixar para um próximo programa. Ana,
Considerações finais para a gente finalizar. Gostaria de agradecer, né, ao Salim, muito obrigada pelo convite, né, e é um prazer. Que agradeço. Eu que agradeço. É um prazer e uma honra, né, falar sobre mediação, falar sobre a FADESP, né, e estar aqui com mais essas informações, esses conceitos, né, e essa troca que é sempre maravilhosa, né? Então, fico à disposição. Obrigada. Maravilha. Você quer passar algum site, algum telefone que as pessoas possam estar te procurando também para estar conversando? As pessoas que ficaram curiosas agora para conhecer a Sala Rosa, a Sala Verde e quer ir lá conhecer, passa para a gente. Sim, o site da Imediate é www.imediate.com.br, tá? O nosso Instagram é Imediate Instituto. Tá? Maravilha. O nosso e-mail é contato@imediate.com.br. Tá bom? Show. Ana, mais uma vez, muito obrigado. Gratidão mesmo. A sua entrevista foi bem legal. Tiramos muitas dúvidas, foi muito divertida. E quero pedir para você, mais uma vez, que acompanha toda a programação do canal STTV, do programa Foco, mas ainda não é inscrito, inscreve-se. Inscreva-se lá, aperte lá, ou inscreva-se, é bem rapidinho, não paga nada e depois você não vai ter que participar de uma mediação para tirar seu nome de lá, tá bom? Então se inscreve, aperte o sininho das notificações, deixe seu like, deixe lá seu comentário, porque é muito importante para o crescimento do canal e vai ser muito importante para que a gente traga outros entrevistados, outros profissionais para estar tirando todas as suas dúvidas. Então, mais uma vez, eu sou o professor Salim Tosta, doutora Ana. Esse é o Programa Foco. O Programa Foco é uma realização do canal STTV. Canal STTV, um canal feito único e exclusivamente para você. Tchau, tchau. Gratidão, Ana. Valeu.